Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é. O tema de hoje é Livro de Gálatas, uma pedra no sapato da religião. Neste vídeo eu vou mostrar para você porque o livro de Gálatas é uma pedra no sapato dos crentes evangélicos e católicos, do sistema religioso. Você vai entender porque eles não gostam de ler em suas denominações este livro. Fiquei 20 anos na igreja evangélica e nunca vi um pastor ler um versículo sequer. Na verdade, eles só lê o que interessa a eles. Entra ano e sai ano e são os mesmos rituais repetidos. É Santa Ceia, campanhas, unção com óleo, batismo nas águas, dízimos e etc. São rituais que eles usam como pretexto para colher dos fiéis o pouco que eles têm. Eu também já caí nesta armadilha. Quem faz isso está mexendo com o emocional das pessoas para depois extorquí-las e ter essa pessoa na palma das suas mãos. São lobos devoradores. Eles fingem que o livro de Gálatas não existe. Eles passam por cima. Faz isso para não ler a verdade, porque a verdade é um dedo na ferida deles. Justamente por isso que o apóstolo Paulo escreveu este livro e se torna uma pedra no sapato desses religiosos corruptos. Confira o que diz Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Versículo 1, ele diz: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Versículo 2, só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito ou pelo ouvir com fé? Versículo 3, sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Veja bem, Paulo aqui está repreendendo a igreja de Gálatas, porque as pessoas daquela igreja receberam o Espírito de Cristo pelo ouvir com fé, e naquele momento eles estavam menosprezando esta fé, voltando à prática das obras da lei, trocando a graça de Deus pela lei de Moisés. Por isso Paulo os chamou de insensatos, que é uma palavra muito forte para quem é chamado por este nome, principalmente um cristão. Veja o significado desta palavra. Paulo diz, insensato, que significa sem razão, cujos atos é contrário ao bom senso, contrário à justa medida, doido, delirante e imprudente. Então perceba, meu amigo, que isso também acontece hoje. Daquele tempo até o tempo presente, o número de insensatos só tem se multiplicado, tem crescido muito. Os religiosos continuam adotando a lei e anulando a Cristo, anulando a graça de Deus. Confira o que diz Paulo também em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Ele diz o seguinte: estou admirado de que tão depressa estáis desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Agora me diga, quem são esses que perturbam os filhos de Deus, que faz parte da graça, e querem perverter o evangelho de Cristo? Quem são esses que estão negando a Cristo e assumindo a lei de Moisés? Creio que todos vocês já sabem. Isso fica notório nas denominações do sistema religioso, quando você entra lá e vê. Confira o que diz o versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Paulo aqui quer dizer que a graça veio para ficar. Ela é insubstituível, pois nem a lei, nem os anjos do céu e nem homem algum pode mudar isso, apresentando outro evangelho em seu lugar. Por isso Paulo diz que qualquer outro evangelho que for pregado, além do que ele pregou, é anátema. Agora confira o significado desta palavra, anátema: sentença de maldição, excomunhão, vergonha, reprovação e expulsão. Sendo assim, os religiosos do sistema religioso estão expulsos da igreja de Cristo. Eles estão amaldiçoados por seguirem a lei de Moisés, que foi abolida na cruz. Confira agora Gálatas 3, versículo 10, que diz: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição,
porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Saiba que a lei era impossível de ser cumprida, pois eram muitos seus preceitos. Quando se cumpria um, a pessoa não conseguia cumprir o outro, porque era difícil de lembrar todos eles, os quais eram 613 preceitos da lei de Moisés. Por isso Cristo se fez maldição na cruz para resgatar a todos da maldição da lei de Moisés. Mas o sistema religioso não entende isso. Eles não entendem e preferem viver debaixo da maldição da lei. Agora veja o que diz Paulo sobre isso, em Gálatas 3, versículo 13. Ele diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Versículo 14. Para que os gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Creio que você agora está entendendo que a lei, que era guardião da promessa, acabou. Ela serviu de escudeiro da promessa, até a promessa se cumprir na cruz. Se você conferir um dicionário, você verá o significado da palavra aio, que significa preceptor, escudeiro, o que precede um acontecimento. Confira o que diz em Gálatas 3, versículo 23. Diz o seguinte: mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. Versículo 24. De forma que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Versículo 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Isso quer dizer que não precisamos mais de um tutor, ou seja, não precisamos mais de um escudeiro. Mas o sistema religioso quer se pôr no lugar de escudeiro da humanidade. Isto é uma vergonha. É como se a promessa não tivesse se cumprido ainda. Sendo assim, eles estão anulando a cruz de Cristo. Veja mais o que diz Paulo no versículo 26. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Portanto, meu amigo, como a promessa se cumpriu na cruz, obviamente a lei acabou. E se a lei acabou, juntamente com ela, acabou todas as ordenanças da lei de Moisés, como dízimo, unção com óleo, campanhas, batismo nas águas, santa ceia e todos os outros preceitos, que era, no total, 613. Então, depois que eu fiquei nesse sistema corrupto por mais de 20 anos, um sistema de escravidão da lei, eu percebi o quanto de oportunidade eu perdi e de coisas que a pessoa poderia fazer e não fez, pois achava que tudo era pecado, porque foi assim ensinado pelo sistema religioso. Felizmente, hoje estamos livres desse sistema corrupto. O sistema religioso não conhece o livro de Gálatas, e os que conhecem evita ler, porque a carta de Paulo aos Gálatas é um dedo na ferida de todos eles, evangélicos e católicos. É uma pedra no sapato do sistema religioso. Isso porque tira deles a máscara que eles estão usando, pois o livro de Gálatas mostra para eles que eles estão separados de Cristo. Confira, Gálatas 5, versículo 4, que diz: separados estão de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça decaíste. Creio que você entendeu. Todo aquele que se justifica pela lei de Moisés está separado de Cristo. Por isso o sistema religioso não lê o livro de Gálatas. Eles preferem ficar repetindo os mesmos rituais o ano inteiro. E eles ficam decepcionados em saber que se tornaram maldição e que estão separados de Cristo Jesus. Creio que você entendeu. Portanto, saiba que o livro de Gálatas tem muito mais a se mostrar sobre este tema, mas isso eu vou fazer em outro vídeo, porque um vídeo muito carregado é difícil de absorver o seu conhecimento. Vou ficando por aqui. Obrigado por assistir este vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.